Olá, está começando mais um Vozes do Mercado, programa da Exame conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame, cubro o mercado financeiro aqui. Hoje eu estou com Leonardo Otero, sócio fundador e gestor do fundo Arbor Capital, da gestora Arbor Capital do Rio de Janeiro. O fundo que investe especialmente no mercado internacional, tem uma performance absurda desde que foi lançado. Ele começou como um clube de investimento em 2014, ficou um ano como clube e depois logo se tornou um fundo. Desde 2015, sua performance beira 500%. E eu estou aqui hoje com o Leonardo, que tem toda essa expertise por trás dessa performance, vai explicar um pouquinho como que ele conseguiu e também como que ele tá vendo esse cenário atual. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Guilherme. Vai ser um grande prazer contar um pouquinho da Arbor, dos nossos investimentos e como a gente está vendo aí esse desafio que é entregar resultado aí todo mês, todo ano para os nossos clientes. Maravilha, ele tem conseguido, né? Com certa não posso excelência. Reclamar, não, tá legal. Esse ano tá bom também. Ano passado a gente subiu 55, esse ano estamos subindo 22 já no mercado difícil. Mas estamos animados. Acho que vamos falar bastante, imagino, mas acho que os próximos anos vão ser legais também. Muito bom. Leonardo, me conta um pouquinho como que funciona o fundo, assim, quais são os principais mercados que vocês olham lá fora, no exterior, e a gente vai tocando a conversa aqui. Claro. Então, o nosso fundo ele é um fundo, né, long only, que toma decisões pensado em cenários de 5 anos. Eu diria que a principal diferença para os fundos de ações comuns assim é que o nosso fundo ele pode investir em mais de um país. Enquanto a maioria das gestoras de ações brasileiras só investem no Brasil, o nosso fundo tem um mandato global, então a gente pode investir em todos os países. A gente tem uma preferência natural, né? Nos últimos quase 11 anos, a gente reuniu no universo de cobertura 150 empresas, a maior parte nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, e essas empresas são as empresas que a gente julga serem bons investimentos, boas empresas que se enquadram, né, na nossa filosofia. Uma característica legal do nosso fundo é que ele é um fundo que tem mais ou menos 20 nomes. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem investimentos relevantes, então o maior investimento é por volta de 10% da carteira, mas a gente tem diversos investimentos. Então, o resultado do fundo não depende e nunca dependeu de apenas um investimento, né? A gente, no nosso principal veículo, a gente é um fundo redeado, porque acho que quando você está falando de fundos internacionais, para todo investidor que estiver escutando, é sempre bom você entender se esse fundo é redeado ou se ele não é redeado. De forma simples, o fundo não redeado, ele vai tirar o dinheiro do Brasil, vai investir fora do Brasil e a flutuação cambial desse investimento vai ser traduzido para a cota do fundo. A gente tomou a decisão em 2015 de fazer um fundo redeado. Então, como que o nosso fundo funciona? Todo investimento que não é investimento no Brasil, né, historicamente, a nossa exposição a ativos brasileiros foi por volta de 10%, então para facilitar, vamos imaginar que o fundo normalmente está 90% investido em moedas que não são real, mas todos esses investimentos que não estão em reais, a gente faz a proteção da moeda. Então, se você compra, por exemplo, a cota do nosso fundo, você não está exposto nem positivamente, nem negativamente à flutuação da moeda. E para um país como o Brasil, que tem juros muito altos, isso é muito interessante, né? Porque, até para trazer um exemplo, para ajudar aqui na forma como eu vou explicar, hoje, se você investe num título em dólar, né, e você faz a proteção da moeda, a matemática é que você captura boa parte do diferencial de juros, né? Então, para trazer o exemplo do momento atual, se eu compro uma renda fixa que está me pagando 10% em dólar, né, como o juros americano é muito mais baixo que o juros brasileiro, no momento que eu faço essa proteção da moeda, esse retorno de 10% em dólar ele chega a ser por volta de 15% em reais. Então, o nosso fundo ele é muito interessante porque, além de você estar comprado num portfólio de ações, você não abre mão do CDI, porque uma parte do CDI é capturado através do hedge. Só para terminar, o fundo é um FIA para investidor geral, né? Ele tem uma liquidez de 10 com 12 dias, que é uma liquidez bem acessível. Então, convido a todos a conhecerem um pouquinho mais do fundo.
Legal. E, Leonardo, então esse diferencial de juros, de certa forma, ele beneficia a performance do fundo, né? Mas mesmo assim, em 2020, se eu não me engano, o diferencial era muito baixo e vocês conseguiram assim, uma performance de mais de 100% de rentabilidade, né? Conta como foi um pouquinho ali. Exatamente. O fundo, desde do início, né? A gente começou em 2014, como você comentou na abertura, Guilherme. A gente começou como um clube, em 2015 ele virou fundo. Né? Se a gente pega toda a nossa trajetória, que vai completar 11 anos agora em março, a gente entregou um retorno de 20,5% ao ano. Né? Então, nesse mesmo período, o CDI entregou por volta de 9%, então foi um retorno de mais do que o dobro do CDI anualmente, mas quando você faz o retorno composto, é muito mais do que o dobro, né? Em função de juros compostos. Né? Falando do RED, você está certo, o nosso fundo, quanto maior o diferencial de juros no Brasil, Estados Unidos, melhor. Porque na pandemia, para usar teu exemplo do ano de 2020, os juros aqui foi para 3%. Lá estava 0%, então a diferença era 3%. Então, nesse momento, você tem um diferencial de juros muito pequeno. Então, quando você faz a proteção da moeda, você ganha muito pouco. Mas se a gente se transporta para 2024... Né? Hoje, a curva de 12 meses da Selic, vamos supor que está por volta de 12%, a curva da SOFR americana está por volta de 3,5%, então vamos supor que a gente tenha 8,5% de diferença. Então o fundo ele não vai capturar esses 8,5%, vai capturar por volta de 6,5%, por assim dizer, mas você está certo, quando você olha um retorno de 20,5% ao ano por 11 anos, uma parte pequena, mas uma parte que não é desprezível, é sim do diferencial de juros que a gente capturou ao longo desse ano. Momentos mais e momentos menos, mas o carro-chefe, né, da onde vem realmente o retorno, é da escolha das empresas. Legal. Leonardo, aqui no Brasil deve ter umas 300 empresas listadas, 350. No mundo, assim, é um número absurdo, né? Acho que só nos Estados Unidos, mais de 3.000 ali. Como que vocês fazem para analisar todo esse universo? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a tarefa do gestor brasileiro, como você bem colocou, Guilherme, é diferente da minha, porque ele tem um universo de 300 empresas, mas se você faz algum filtro de qualidade e liquidez, a verdade é que ele tem 50 empresas para investir, enquanto eu, em teoria, tenho o mundo todo para investir. Então eu acho que quando você sai de um jogo onde você tem 50 nomes, que é possível você fazer uma análise extremamente profunda, para você ter que escolher as melhores empresas no mundo, eu acho que você precisa ter uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco como a gente faz, tá? Um dos principais acertos que a gente teve como empresa foi perceber que a internet seria um grande negócio. Parece tão óbvio hoje em dia, mas se a gente volta 10 anos atrás, todo mundo achava que o Google, o Facebook seriam disruptados, que eles eram uma nova moda. Né? Então a gente teve essa visão há 11, 12 anos atrás que esses negócios vieram para ficar. Então a abordagem que a gente tem para selecionar as empresas no mundo é a seguinte. Na nossa opinião, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se globalizou muito. Você teve o que o pessoal chama do dividend peace, né? Se você pega isso e principalmente se você acelera isso com a internet nos últimos 25 anos, o que acontece é que os mercados se globalizaram muito. Enquanto que no passado você tinha muitas empresas parecidas do mundo todo, então você teria o setor de bancos, de supermercados, de mídia no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje em dia, as melhores empresas do mundo conseguem capturar esse lucro ao redor do mundo. Quando você tem uma dinâmica de mundo assim, o capitalismo mais pujante, onde os executivos são melhores, mais bem treinados, estudaram em faculdades melhores, tem mais capital atrás, as regras são mais previsíveis, os juros é mais baixo. A gente teve essa premissa 10 anos atrás, continua tendo essa premissa hoje, que não é uma coincidência que, por exemplo, todas as empresas de tecnologia do mundo sejam empresas americanas. Então o mundo é muito grande, mas a gente botou primeiro esse prisma em cima do mundo. Segundo, se você tira, por exemplo, países que não respeitam muito os contratos, né? Exemplos mais recentes, a Rússia teve problema com a Ucrânia, a China teve problema de governança. Então o mundo, muitas vezes, ele parece muito grande, mas eu acho que quando você vai colocando esses filtros de filosofia de investimento, você acaba diminuindo muito, né? Por isso que eu falo que é um pouco diferente de você olhar 50 empresas no Brasil. Eu acho que requer, sim, uma abordagem um pouquinho mais conceitual para investimentos. Então, nesses últimos 11 anos, a gente
usou essa abordagem para construir um universo de 150 empresas, que na nossa opinião são as empresas dos melhores investimentos, né, e que estão aderentes, né, à nossa filosofia, à forma como a gente gosta de investir. Legal. E nesses últimos 11 anos, vocês investiram bastante também nesse mercado de internet, tecnologia, né? Conta um pouquinho como que foi essa... A gente é um grande entusiasta, né? A gente gosta muito de investir em empresas que têm um crescimento acima da média, né? Uma analogia que eu sempre gosto de fazer, que é acessível para quem está escutando, é que pensa que você quer investir em jogadores de futebol. Você provavelmente vai querer escolher investir num talento que está com 16, 17 anos e vai ter toda a carreira pela frente, vai ter o ápice da fase dele. Se você traz essa ideia de entrar no momento certo e pegar todo o crescimento profissional de uma empresa, faz sentido sim você investir em empresas que têm um crescimento acima da média. Mas qual é a melhor forma, na opinião da Arbor, de encontrar essas empresas que têm um crescimento acima da média? É você olhar para onde o mundo está indo e se existem algumas dinâmicas sociais ou estruturais de setor que fazem com que algum grupo de empresa cresça mais do que as empresas como um todo, né? Se a gente pensar que o lucro das empresas, grosso modo, vem do PIB, né? No longuíssimo prazo, o lucro corporativo de todas as empresas do mundo deveria ter uma trajetória de crescimento aderente ao crescimento do PIB. Mas é natural, nos últimos 20 anos, que as empresas que estavam inseridas na internet cresceram muito mais rápido, por exemplo, do que as empresas que eram offline. Então, a gente estudou muito empresas de tecnologia, né, por esse motivo, porque a gente entende que era uma dinâmica que ia penetrar na sociedade, penetrou, né? Então, nesses últimos 11 anos, a gente fez investimentos em diversos setores, né? E a gente chama internet de consumer internet, então é tudo que é um consumidor comprando através da internet, mas também tem toda a parte de software B2B, né? Hoje o nosso maior investimento é a Microsoft, que é empresas com empresas, né? Então, a palavra tecnologia ela é muito abstrata em muitos casos, né? Então, a gente investe muito em tecnologia, não é só em tecnologia, mas a gente acha que, por exemplo, saúde é tecnologia, né? Acho que hoje um hospital provavelmente tem mais tecnologia do que uma empresa de e-commerce. Então, a gente acredita muito no poder do crescimento como driver de retorno, e atrás do crescimento normalmente tem uma inovação, né? Então, é um pouco por isso que a gente gosta muito de investir no setor de tecnologia e, sem dúvida nenhuma, a nova onda vai ser a inteligência artificial. E como que você está vendo? Tem bastante espaço de alta? Tem outras empresas que fogem um pouco do óbvio? A gente viu a NVIDIA, já subiu bastante. Queria saber a sua opinião. Acho que a gente comentou um tempo atrás, falou que chegou a investir na NVIDIA, né? Ainda tem um espaço significativo de alta ou é hora de começar a olhar talvez para outras empresas? No tema de inteligência artificial, isso. Eu acho o seguinte, tem um conceito em investimento em tecnologia que o pessoal chama Power Law. A ideia é que poucas empresas capturam a maior parte do resultado de uma tendência tecnológica, né? Eu acho que a internet está provado, né? O Google e o Facebook capturaram tudo em publicidade, mas voltando aqui para o nosso exemplo de inteligência artificial, como a gente aborda o tema? Eu acho que tem 3 formas de investir em inteligência artificial, né? 3 formas não. 3 caminhos. Você pode investir nas empresas que fazem os chips, né, para gerar a capacidade computacional do mundo. E o nosso principal investimento nessa camada é na TSMC. Né? A gente investiu, como você comentou, Guilherme, na NVIDIA também, mas foi um investimento pequeno. Posso falar dos motivos que a gente nunca conseguiu ganhar muito dinheiro com a NVIDIA, que foi uma porrada monstruosa, mas a gente ganhou muito dinheiro com a TSMC. A TSMC é uma empresa de Taiwan e hoje ela tem um monopólio na produção de chips de alta performance. Todos os chips da NVIDIA são feitos na TSMC, todos os chips da Apple são feitos na TSMC, na Qualcomm são feitos na TSMC. Então, no momento que você compra a TSMC, você está comprando quase que o setor de semicondutores de uma forma global. Então, a gente viu com um risco menor e esse setor ele vai ser muito acelerado por inteligência artificial, porque a inteligência artificial é muito intensiva em capacidade computacional. Então, você tem esse bucket. O segundo bucket é nos modelos, né? Hoje, o mais conhecido é a OpenAI, que é quem está fazendo esses grandes modelos
de linguagem natural, de Gen AI. Aqui você tem a OpenAI, você tem o Google, a Microsoft, você tem as Big Techs. Então, nessa camada aqui de modelo, nosso maior investimento seria na Microsoft, que captura muito bem. A Meta, eu acho que vai ser um baita player, né? Quando ela começar a lançar no Instagram, no WhatsApp, o chat GPT dela, eu acho que ela vai ter muita adesão. Google também. E a terceira forma de investir seria nas cloud computings, né? Em quem gera, né, a capacidade computacional para essas empresas, que é a AWS, né, a Microsoft Azure e o Google GCP. Então, são esses 3 lugares que a gente acha que vão capturar o resultado de inteligência artificial. Muito menos do que investir em startups. Eu acho que se você volta algumas ondas, por exemplo, jogos de celular, muito do valor foi criado em startups que criaram, né, os jogos que hoje todo mundo joga, né? Eu acho que no caso da inteligência artificial, como é muito intensivo em capital, quem vai ganhar vão ser os grandes. E a gente está investindo com essa premissa. E só para terminar, a gente acha que está no início. Assim. A gente está, sei lá, em 2000. Se a internet começou a acelerar em 2005, a gente está em 2005. Acho que a gente tem muito, assim, está no início. Não tenho a menor dúvida que vai ser um tema de décadas aí pra frente. Assim, essas empresas que você citou já são gigantescas, né? Assim, 3 trilhões de dólares de valor de mercado e elas capturando isso aí, então elas podem chegar assim. O céu é meio que infinito para essas empresas? A gente acha que elas vão continuar se valorizando mais do que a média por muitos anos. Perder de vista, assim. Então a gente é muito otimista. Assim, um dos maiores acertos que a gente fez foi comprar a Microsoft, Google, Meta, Amazon em 2015. E temos até hoje grande. Então, assim, a gente carrega 11 anos e vai carregar, acho, pelos próximos 11 anos. Todo ano, o pessoal acha que as empresas vão ser reguladas, vão ser né, separadas, igual está acontecendo com o Google agora, ou que vai surgir uma nova tendência e vai tirar elas do protagonismo. A gente, nos últimos 11 anos, apostou contra isso, apostou que elas vão ficar cada vez mais fortes. E eu não vejo motivo para apostar diferente. Então, sim, a gente acha que vai continuar por muito, muito tempo aí. Leonardo, eu queria aproveitar que você está aqui no programa. No mercado brasileiro, de certa forma, como a gente tinha falado até no início, né? O investidor brasileiro investe muito no Brasil e acaba, talvez, deixando escapar algumas grandes teses no mercado internacional. E no Brasil não tem muito gestor que é especialista, assim, tem uma grande tese sobre inteligência artificial, enfim, fala-se possibilidade de bolha. Eu queria entender o quão transformador que você vê essa tecnologia, assim, é uma internet que está surgindo, é algo maior que internet em termos de revolução do dia a dia, a forma como as pessoas utilizam a tecnologia. Me fala um pouquinho de como que você vê essa nova tecnologia chegando. Eu acho que ela chegou, eu acho que está no início, eu acho que tem que... a forma mais conservadora de investir é a forma como a gente faz, que somos os maiores players divididos nessas 3 camadas que eu falei. Sobre cebolha ou não cebolha, é aquela piada, né? Quando o Brasil foi descoberto, tinha uma placa, o Bovespa tá barato, né? Então, assim, o brasileiro adora falar que o Bovespa tá barato e que a Bolsa Americana vai cair. É tipo Fla-Flu. Tem viés de indústria, né? Porque tem muito mais gestor que investe no Brasil do que fora. Então, comercialmente, faz sentido você ter essa narrativa. Sim. Então, eu acho que o brasileiro ele tem um barrismo muito grande para investir no Brasil. O brasileiro, eu brinco que investe em 3 coisas: imóvel, CDI e ação brasileira. Ponto, né? E agora é cripto, né? Que também. Então, eu encaro esses comentários de bolha um pouco como uma sátira, assim, porque eu vejo que é muito tipo, o pessoal nunca nem parou pra pensar, é só tipo, subiu muito, vai cair. Porque a Bovespa não sobe, então ela vai subir. Então, assim, é claro que não dá para pegar esse meu comentário e jogar ele para todos os exemplos que existem, né? A NVIDIA pode estar numa bolha? Pode estar. Eu acho que entrar na nuance, né, de a NVIDIA subiu muito, pode cair 10%, 20%, é muito difícil dizer. Mas, de uma forma geral, assim, você não tem... porque é muito difícil você medir se o mercado privado está numa bolha ou não está, porque o preço das empresas ele é um pouco invisível, você vê só rodada de startup, sim, você vê que está alto. Mas no mercado público, você não vê as empresas de tecnologia em múltiplos, né,
acima da média ou muito altos, né? Normalmente uma forma de você medir se o mercado está em bolha ou não é um múltiplo preço-lucro, né? Alguma coisa nessa linha. Se você olha o mercado de tecnologia, ele tem múltiplos muito abaixo do que estava, por exemplo, em 2021, que eu julgo sim que a gente estava numa bolha em 2021. Então, não acho. Eu acho que, como toda grande inovação, é volátil, né? Assim, a narrativa muda, né? Então, essas ações, quem quiser investir, né, tem que saber que vão ser voláteis ao longo do tempo. Você tem que entrar com parcimônia, porque o Facebook multiplicou por 10 desde que a gente comprou, mas caiu 50 algumas vezes, né? Em 2022 caiu 70, né? Então, assim, ao longo da trajetória de qualquer pessoa ou empresa, você tem momentos bons e ruins e a tese é testada. E eu acho que nosso papel como gestor, nossa opinião é essa, é para investir, o futuro está aqui, mas eu tenho que todo dia me questionar se eu estou certo, né? Então, me dou a liberdade de mudar de opinião, mas a minha opinião essa é hoje. E eu acho que hoje o lugar que está mais fácil, mais palpável a inteligência artificial, eu acho que é através do ChatGPT, né? Eu acho que todo mundo já mexeu, sabe como isso pode te ajudar. Desde coisas muito básicas, como te ajudar a escrever, como coisas um pouquinho mais complexas, né? Você bota uma tonelada de conteúdo e pede para resumir, pede para criar um podcast para você. Como no futuro você vai para coisas mais sofisticadas. Assim, eu acho que a gente tem um investimento nessa vertical, o vertical de call center, né? Você pensa hoje em dia que toda empresa precisa ter um call center para chegar inbound de cliente. Claro que as empresas jogam para o canal de digital, né? Para pergunta e resposta em site, joga para WhatsApp, mas o telefone ainda e sempre vai ser um canal. E esse canal, se você pensa, é um canal que com esses modelos de linguagem ficando cada vez melhores, você não vai precisar ter um exército de pessoas atendendo o telefone, né? Acho que o primeiro movimento de call center foi países que falam inglês. O call center foi, por exemplo, as Filipinas, que é um país que tem um inglês muito bom, mas tem uma renda baixa. Então, a primeira forma de se spreadar renda. Eu acho muito compreensível pensar que a inteligência artificial vai entrar muito forte nesse mercado de call center, por exemplo. Você vai ligar e falar com um robô, não com uma pessoa, amanhã, assim, ou se vai estar rolando. Aí você tem coisas mais à frente, como robótica e tal, que eu acho que é questão de tempo também, desde o carro que dirige sozinho até trabalhos repetitivos em fábricas serem feitos por robô com base em inteligência artificial. Então, acho que, de novo, as oportunidades são quase infinitas. Eu acho que na parte de biotecnologia, de descobrir novas drogas, né? Também está sendo aplicado muito inteligência artificial. Então é difícil dizer para onde vai, assim, mas eu acho que você, como um capitalista, né, que todo fundo de investimento é um mal bem, teu papel é de alocar capital nos lugares certos, você tem que estar muito por dentro, assim. E, infelizmente, o Brasil está completamente fora, né? É impossível. O Brasil o nosso presidente fala que a gente tem muitas pessoas inteligentes, então a gente não precisa de inteligência artificial. Então você não tem um plano de governo, você não tem nenhum drive social aqui. Então, é importante acompanhar, porque você pode ganhar dinheiro e pode deixar de perder também, né? Porque muita empresa vai sofrer muito também, né? Até vendo relatórios de analistas gringos e tudo mais, chegou-se a se dizer que o Brasil poderia talvez se beneficiar com esse boom de inteligência artificial, com mais demandas por data center e por energia barata, renovável, enfim, coisas que o Brasil talvez tenha uma vantagem em relação aos outros participantes. Você acha que o Brasil pode perder esse evento favorável, talvez? Acho que já perdeu. Eu acho que é puxar muita corda, trazer uma narrativa de data center no Brasil. Porque grande parte do treinamento desses modelos não vai ser feito aqui. Na questão de inferência, onde estão os dados, você tem muita questão de ter que confiar na jurisdição, né? Então, vamos colocar que as decisões no Brasil, muitas não são muito fáceis de explicar, né? Então, imagina da mesma forma que o governo tirou o X do ar. Imagina se tem um data center e o governo cisma que esses dados não podem mais sair do Brasil. Então, a questão de rule of law, das leis, é muito importante quando você está falando de soberania de dados e grandes investimentos de capital em data center. Então, eu realmente não consigo ver dessa forma. Sim, o Brasil tem uma matriz muito limpa, uma matriz hipoteticamente barata. Energia, sim, é um gargalo,
Mas eu não acho que só por isso o mercado consumidor de inteligência artificial no Brasil, comparado ao global, vai ser sempre muito pequeno. Então, assim, toda narrativa de data center no Brasil, ela é meio que circunscrita a atender brasileiros. Então, não sei. Assim, eu acho que tem que acompanhar, a gente está estudando, mas eu não é meu cenário base. E, Leonardo, você falou que nesse rally da NVIDIA, você acabou não conseguindo capturar todo esse valor que foi gerado, né? Me fala um pouquinho por que vocês resolveram não apostar nessa empresa e também, talvez, o potencial de correção que ela pode sofrer. Boa. O que acontece, assim, acho que todo mundo que já foi ao médico e falou sobre um tema complicado com o médico, às vezes se sente que você não consegue conversar com o médico porque ele está falando coisas muito técnicas, né? E você fica um pouco abstraído do que é realmente importante, né? Eu acho que quando você fala de investimento em empresas que desenvolvem, né, os chips de semicondutores, é um negócio tão específico, que eu acho que todo mundo que trabalha no mercado financeiro foi treinado em finanças, não em arquitetura de chip. Então eu acho que é muito difícil para você olhar esse chip melhor do que aquele. Sim, é claro que depois que dá certo, né, cria-se uma narrativa e tudo parece óbvio. Mas lá atrás, no momento que você devia ter comprado a NVIDIA, não era óbvio que eles iam ganhar. Porque você tinha a Intel, que era a maior do mundo, você tinha a AMD, que é um puta player, e principalmente, que foi o motivo que a gente nunca conseguiu comprar pesado, foi que você olha a receita da NVIDIA, ela tem 4 clientes. A Amazon, a Meta, a Microsoft e o Google. Esses 4 clientes são mais de 50% da receita, depois você vai para a Oracle, você vai para os chineses. Então, qual o ponto? Ela tem 10 clientes, e esses 10 clientes são as maiores empresas do mundo, e todos esses clientes estão desenvolvendo os próprios chips. Então, para um generalista como nós, olhando esse pano de fundo competitivo, era muito difícil falar, cara, esse cara vai ganhar. Ele ganhou, mas assim, por que dá para comprar a TSMC? Porque diferente desse cenário competitivo que eu narrei, no caso de quem constrói os chips, né, que o pessoal chama de foundry, as fábricas de chip, você só tem 2 caras no mundo. Todos esses exemplos que eu dei fazem um chip na TSMC. Então, na TSMC, o mercado é completamente diferente, é um oligopólio, enquanto que aqui é um mercado, teoricamente, de competição perfeita. Uhum. E no caso de foundry, diferente do caso da NVIDIA, porque é impressionante, a NVIDIA não tem nenhuma fábrica, ela não fabrica nenhum chip. Então, a NVIDIA é uma empresa 100% de propriedade intelectual. Ela não tem balanço. Ela tem só fluxo de caixa. Se você vem para a TSMC, ela é um business de capital. A TSMC investe 40 bi de dólar por ano. Então, o capital ele é uma barreira de entrada. Então, é mais fácil pegar confiança na TSMC que na NVIDIA. Então, a gente conseguiu pegar... A gente não... Em percentual, a NVIDIA andou muito, mas a TSMC andou muito bem também, mas a gente conseguiu pegar grande a TSMC. Então, pelo menos eu não perdi tudo, né? Mas a NVIDIA era difícil. Pouquíssimas pessoas pegaram grande. Assim, eu não conheço de 5 que pegaram. Por esse motivo, assim. Porque ninguém está treinado a ser um perito em chip. Uhum. E, Leonardo, aproveitando que você pegou TSMC, durante esses anos de performance do fundo, foi gerado muito valor com investimentos na Ásia também, né? Teve no Shopee, queria que você comentasse um pouquinho, e depois a gente passa para o que você fez na Tencent também na China. Não, legal. Sim, a gente fez investimentos muito bons na Ásia. Tem Taiwan, né, que é na Ásia, mas assim, agora nichando mais em Sudeste Asiático e China. O que acontece? Eu acho que a gente tem algumas teses que a gente ganhou dinheiro no Brasil, que mal ou bem é olhar os Estados Unidos e perceber que você está atrás na curva. Na Ásia era um pouco assim. Era meio que você vê, cara, qual configuração do setor, qual configuração de empresa ganhou na Europa, nos Estados Unidos, e vou investir no copycat chinês. E isso funcionou muito. Por quê? Porque diferente do mercado global, por exemplo, no Brasil. No Brasil, não adianta eu lançar um aplicativo de rede social porque tem o Instagram. Na China é proibido os aplicativos americanos. Então, você cria uma oportunidade de mercado que não existe no mundo todo. Então, mal ou bem, a gente investiu nos ganhadores da internet na China. Então, a gente pegou, por exemplo, a gente pegou a Alibaba bem, a gente pegou o Facebook da China, que chama Tencent, a gente pegou bem, a gente pegou o iFoods da China, que chama Meituan Dianping bem, a gente pegou a Amazon da China, que chama JD bem.
Então, a gente teve muito resultado em China, principalmente em 19 e 20, mas aí deu um cavalo de pau de governança corporativa em 21, a gente não tem nada na China, a gente pode voltar ao tema se for o caso, mas hoje a gente não tem nada, porque a gente acha que o drive do Partido Comunista Chinês está contra o empreendedor hoje em dia. Então isso cara, você não pode comprar, não dá para, na minha opinião, a gente não investiria num país totalmente socialista, né? Porque ele não vai deixar se pegar o dinheiro anyway, né? Então, assim, Sudeste Asiático, eu acho que tem esse comentário de se investir em coisas que vão acontecer, que já aconteceram ainda mais forte. Então, quando a gente investiu na Sea Limited, que foi um investimento muito bem feito, que, cara, a gente comprou a ação a 10, ela bateu 300, rápido. Qual que era a tese? Ela era a Tencent, que por sua vez é muito parecida com a Meta do Sudeste Asiático. Então, assim, deu certo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo, deu certo na China, e agora eu vou investir no Sudeste Asiático, tendo visto que isso tudo funcionou. Então, essa empresa, ela tinha 2 segmentos principais, que eram os segmentos de e-commerce marketplace. Vamos pensar, ela é dona do Shopee, que está aqui no Brasil, e ela era dona também de um dos principais estúdios que desenvolviam jogos para celular e computador do mundo. E ela era... o maior acionista era a Tencent, que era a empresa que a gente investia, que é um baita caça de sucesso. Então a gente falou, cara, mercado é enorme, né? Sudeste Asiático tem mais de 600 milhões de pessoas, o principal mercado é a Indonésia, que tem quase a população do Brasil. Então é um mercado enorme, é um mercado que não estava penetrado. A penetração, por exemplo, de e-commerce era nada quando a gente investiu. Era uma empresa backed, né, por um dos maiores investidores do mundo, que era a Tencent, e já estava com muita atração. E teve um deal muito emblemático, que foi o seguinte: quando a gente comprou a ação da Sea Limited, ela, além desse estúdio, né, que desenvolve um jogo chamado Free Fire, que é muito forte no Brasil, um jogo de celular de tipo Tem até competição disso aí, né? Exatamente, eles são donos. Além desse estúdio, que é dono desses jogos como diversos outros, eles têm o Shopee. E só o Shopee, naquela época, tinha 10 bilhões de dólares de GMV, que é uma métrica importante em e-commerce, que é o valor transacionado. No momento que a gente estava investindo na Sea, você comprava o Shopee com 10 bi de GMV e ganhava o estúdio da Garena. Isso tudo por 3 bi de dólar. No mesmo mês, o Walmart investiu no Flipkart, que é o Mercado Livre da Índia, que tinha os mesmos 10 bi de dólar, num valuation de 20 bi de dólar. A gente falou, cara, alguma coisa não fecha, né? Aí assim foi de 3 bi de dólar para 200 de valor de mercado nos próximos 5 anos. Foi um puto investimento. E hoje a gente não tem mais, mas foi um baita agregador de cota, principalmente nos anos de 19, 20 e 21. Não tem mais por questão de preço. Mesmo. Por questão de preço. Mas na China é por outro motivo, né? Uma questão mais estrutural que vocês estão vendo lá. Exatamente. A gente tem visto aí um monte de estímulos, isso não muda o cenário, né? O estrutural não muda. Da nossa forma de investir, não. A gente é empresa primeiro, a gente não é tipo macro primeiro. Então, zero. Eu lembro que teve várias coisas ali do Jack Ma, do Alibaba, ele sumiu por um tempo, depois apareceu. Foi aí que vocês zeraram? Nesse episódio. Foi a sinalização. Foi o trigger. Como que vocês veem hoje a China, assim? Qual que é a percepção de vocês do país? Sumir empresário é um indicador perturbador, né? E até hoje ele não apareceu direito. Você tem coisas... anedotais, por exemplo, tem uma empresa chamada Pinduoduo chinesa, que acabou que ela desbancou o Alibaba e hoje é um dos principais e-commerce da China. Que ela até tem o Temu, que eu acho que até entrou no Brasil agora, é dessa empresa chinesa. E o fundador, do nada, doou 10 bilhões de dólares da riqueza dele para o governo. Então você vê coisas muito curiosas e coisas sempre contra a iniciativa privada. Sim. Então, a gente acha que teve um grande mindset. E você tem, por exemplo, anedotas muito grandes, né? De fundos de venture capital saindo da China. Você tem os Estados Unidos, né, nessa briga, deslistando as empresas chinesas. Então, a China é um país, assim, falando de ações, né? É muito curioso, porque você vê um país que teve sucesso. Você pega o PIB chinês per capita ou em dólar nominal, é um fenômeno, né? O crescimento do PIB chinês é um fenômeno. E até eu fiz um comentário no início do nosso papo que, normalmente, o lucro corporativo das empresas ele tem uma aderência ao PIB. Porque, mal bem, é um pedágio no PIB, né? Mas na China isso é de longe verdade. Você tem um país que passou por um miracle financeiro, onde saiu de ser muito pobre para ser quase rico.
Então o PIB multiplicou por dezenas de vezes e se você pega a bolsa chinesa, não sobe há décadas. Sim. Por quê? Porque, diferente de uma empresa investida por um fundo de private equity, uma empresa americana que tem no DNA o que o pessoal chama de shareholder capitalism, o objetivo da empresa é dar lucro. O objetivo da empresa chinesa é tornar a China um país mais poderoso. E como que isso como que isso afeta o investidor de ações na China? As decisões não são pensadas no retorno sobre o capital investido. Então o cara vai fazer uma fábrica num país, numa região da China para desenvolver aquela região. Ele não vai distribuir dividendo pro acionista, porque ele vai emprestar esse dinheiro para uma província. Então a China ela consegue ser uma economia muito boa e as ações não se valorizarem. O Japão tem um pouco disso também. Mas então, assim, até isso mudar, a gente não vai comprar a China. E não tem, na nossa opinião, pode fazer um incentivo fiscal que quiser lá e não vai mudar. Porque o governo gastar mais dinheiro não muda ele querer que as ações subam. Tudo bem que agora tem uma linha de empréstimo para as ações e tal. A gente está acompanhando. Posso mudar de opinião, mas por enquanto o macro, por exemplo, o Mercado Livre é uma ação que é uma porrada no Brasil que tem um macro difícil, né? Então, no longo prazo, o micro é mais importante que o macro. Vocês investem no Mercado Livre? Hoje em dia não, mas a gente capturou muito bem durante vários anos a valorização. Uhum. E o que precisaria talvez acontecer na China para ter esse shift assim? A gente precisaria se convencer que o governo acredita que a iniciativa privada é importante para o futuro. E, Leonardo, mudando da água para o vinho, da China para os Estados Unidos, vai ter eleições aí na frente, né? Como que vocês estão acompanhando e o que isso talvez pode mudar para o cenário de investimento? Estamos acompanhando muito de perto, como você pode imaginar, acho que vai ser muito relevante para o mundo todo. Hoje, quando você olha probabilidades, né? Parece uma corrida bastante aberta, né? Tem flutuado muito quem está na frente, mas está sempre próxima à margem de erro ali. Então, não sei te dizer que não temos uma aposta em quem vai ganhar. Do ponto de vista de mercado, o mais relevante, na minha opinião, é se você vai ter o sweep, né? Que é aquela ideia do Senado e a House irem para o mesmo partido do presidente, né? Uhum. Eu acho que em isso acontecendo, independente do lado, o mercado pode balançar mais. Em isso não acontecendo, que ficar um gridlock ali, eu acho que o mercado sofre menos, porque acaba que qualquer ideia populista, que os dois lados são populistas, meio que você tem o Congresso e o Senado ali barrando. E claro, você tem a grande fortaleza dos Estados Unidos, que é um establishment, né? Você tem uma economia, uma sociedade muito madura e muito mais de centro, né? Do que, beleza, lá tem direita e esquerda, você pode ter um argumento que está indo um pouco mais para os extremos, mas normalmente é muito mais de centro do que, por exemplo, o Brasil. Então a gente está acompanhando. Eu acho isso, assim, esse comentário do mercado como um todo, mas o que vai acontecer muito provavelmente, Guilherme, é que, a depender de quem ganhar, alguns setores são os queridinhos de alguns de um partido e não é do outro, né? Por exemplo, o Trump fala muito em tarifa, então toda empresa que depende muito de importação ou pode sofrer mais. E os democratas gostam muito de energia renovável, né? Eles criaram lá esse enorme plano de saúde, Medicaid e Medicare, que é importante para a grama no orçamento, o republicano menos. Então, a gente não tem uma opinião em quem vai ganhar, né? Se vai ser gridlock ou sweep, mas a gente está tentando formar a opinião do que acontece em cada cenário. Quando a carta virar, a gente vai mudar o portfólio ou não, mas mudaria pouco, assim. Eu não acho que a gente não tem... A gente não investe, por exemplo, em setor muito regulado, a gente foge de coisas que o governo pode meter muito a mão. Então, mas é relevante, bastante relevante, sem dúvida. Uhum. É legal deixar um comentário aqui, que a gente tem um programa também de eleições americanas. Se vocês quiserem acompanhar, quem faz é o Rafael Balago, nosso repórter de internacional. Legal. Puxando o gancho aqui de Estados Unidos, também até esse aspecto macro, a gente começou um ciclo de afrouxamento monetário, né, com o Fed cortando o juro em 50 basis points. Isso muda alguma coisa também no cenário?
esse movimento de queda de juros do Banco Central Americano? Boa. Vou começar falando das estatísticas, depois eu dou minha opinião. Quais são as estatísticas? Se em cenário, em toda vez que o Fed corta juros, mas a economia entra em recessão, a bolsa cai. Se ele corta juros e a economia não entra em recessão, a bolsa sobe. Então, no fim do dia, para você fazer uma abordagem mais top-down, né? A abordagem de hedge fund é ter uma opinião na recessão. Então, porque se tem uma opinião que vai ter recessão, o cara tá short. Se tiver uma opinião que não vai ter recessão, o cara tá long. Dito isso, eu acho que não vai ter recessão, mas esse não é meu jogo. E se você olha, por exemplo, desde 2008, né? Então você pensa aí, 17 anos desde a crise da quebra do Lehman Brothers, o mercado sempre teve um grande risco escancarado. Era assim, lembra que de 2008 até 2022 os juros era zero nos Estados Unidos e o juros real, em muitos casos, negativo, né? Então você teve um mercado que foi muito bem, falando do mercado acionário, em cima de uma ideia que era o seguinte: está subindo porque a condição monetária está muito frouxa. Então, até surgiu aquele termo TINA, there's no alternative, né? Pô, se não tem juros é zero, eu vou comprar equity, né? Então o mercado, ele vinha muito em cima desse contexto de mercado, que era, cara, o juros está muito baixo, e em cima disso tinha quantitative easing ainda, né? Então o que vai acontecer com o mercado quando tiver aumento de juros e quantitative tightening, né? Então meio que a gente viu, né? Em 2022 você teve o tightening, né, como consequência do Covid e do enorme impulso fiscal que o Biden fez, e o mercado sofreu, mas já voltou tudo. O que eu acho interessante, né? É a primeira vez, desde 2008, então é uma amostrinha razoável, que você tem um mercado onde o juros está alto e você está fazendo quantitative tightening. Então, os dois principais riscos que o mercado tinha, hoje em dia estão a teu favor. Porque se der uma merda grande, você pode cortar muitos juros, você pode fazer quantitative easing. Então, você está com o mercado forte no momento onde o juros está alto, vai cair, e o Fed não está fazendo easing, está fazendo quantitative tightening. Isso tudo para dizer que eu acho que o mercado vai andar. Os dados são aqueles, mas eu acho que o cenário, às vezes, porque se você pega... Esses dados são construídos em episódios muito específicos, assim, sabe? A recessão de 0,8, pô, que quase quebrou o sistema americano e consequência global. O outro data point desse dado é a crise da .com. Meu ponto é, os data points são casos muito mais extremados do que estão hoje, entendeu? Então, meu cenário, você fala, Léo, qual é o teu cenário para S&P próximos 5 anos de compounding? Eu botaria na média histórica, que é 10% nominal. Então a gente não está preocupado, mas vai ter volatilidade. Mas não acho que vem nenhum crash, nem nenhuma porrada gigante, não. Acho que ele vai continuar dentro do comportamento histórico. Uhum. A opinião de vocês é que a bolsa americana não está cara. Assim. Nossa opinião é essa. Uhum. Legal. Fiscal americano preocupa de alguma forma? Fiscal americano preocupa. Sim, os dois candidatos não querem, né, cortar benefícios. Então, preocupa. Por outro lado, eu não sou... A gente teve um episódio, quando foi? Acho que no início do ano, onde começou a criar-se uma narrativa que o governo americano teria dificuldade em emitir títulos de dívida em função do fiscal. O mercado até deu um solavanco em volta disso. O fiscal preocupa se você partir desse princípio, né? Que o governo americano, o pessoal vai lá, caramba, e está com muito déficit, logo eu não vou comprar a dívida desse governo para financiar esse governo. Eu acho meio que é o contrário hoje em dia, porque todos os países estão com problemas fiscais e uns estão invadindo os outros, um é guerra, o outro sumiu com o empresário. Então, assim, eu acho que vai ter uma capacidade do governo continuar se refinanciando. Uhum. Tô falando nenhuma grande novidade, tô falando meio óbvio, né? Mas, assim, e isso acontecendo, você tem que olhar para os juros, né? Aí os juros têm essa dinâmica que a gente estava falando, que eu acho que é daqui para baixo. E um comentário interessante é o seguinte: você pensa que no Brasil, por exemplo, o governo é o principal player do PIB.
Nos Estados Unidos, o governo também é um baita player do PIB, né? Por exemplo, a indústria de defesa é praticamente só o governo, é uma baita indústria. Então, quanto maior o déficit, maior a receita das empresas, né? Porque esse déficit é a receita das empresas, né? Então, de forma irônica, quanto maior o déficit, maior o lucro das empresas. Então, um déficit aumentando é bom no curto prazo para o lucro das empresas, né? Partindo do pressuposto que não dá merda em refinanciamento de dívida do governo e os juros não explodem por causa de inflação. Então, é aquela brincadeira, é uma pergunta acima do meu pay grade. Essa pergunta do déficit está acima da minha capacidade, assim. Mas eu acredito que tudo que não pode continuar para sempre termina, né? Sim. Então, claramente, o déficit não pode aumentar para sempre. Então, meio que vai terminar. Legal. E, Leonardo, voltando para o universo de ações aqui, acho que a gente abordou as duas principais posições do fundo, né? Que você falou que é Microsoft e TSMC, Microsoft com a parte do AI e a TSMC com a parte de fabricação de chips. Mas a terceira a gente não abordou, que é Nasdaq, né? Me conta um pouquinho da tese, ela que é a dona, basicamente, da bolsa famosa bolsa de tecnologia, né, nos Estados Unidos. Exato. A gente tem... Microsoft e TSMC são as duas maiores, depois Nasdaq e tem mais umas 3, 4 posições que são mais ou menos equilibradas ali na terceira posição. Qual que é a nossa tese de Nasdaq? Quando você pensa Nasdaq, você pensa a bolsa Nasdaq, né? E você pensa, cara, a Nasdaq deve ser o que é a Bovespa, por exemplo, em termos de modelo de negócio. Sim. E não é o caso. E por que isso é bom? Porque esse negócio de bolsa de valores não é um negócio que tem o estrutural positivo, porque é um negócio que o Brasil é um poucos lugares do mundo onde você só tem uma bolsa, nos Estados Unidos tem dezenas de bolsas, então é um negócio que você não tem diferencial. O cara que entra no aplicativo dele da Charles Schwab ou do Robinhood, para ele é invisível a bolsa que ele trada. Então, no momento que você não tem diferenciação de serviço, é um mercado comoditizado, um mercado que tende a preços menores e retornos menores. Então, esse é o prisma que o mundo aborda a bolsa. É um negócio muito lucrativo hoje, mas que a dinâmica não é boa. E isso se aplica para o Brasil. Mas por que é interessante? Por que a gente gosta da Nasdaq? Porque ela virou uma marca muito forte. Né? Ela virou uma associação com tecnologia. Então, se você pensa que o mundo está indo para tecnologia, essa marca deveria ser crescente no tempo. E, apesar dessa ser a dinâmica de trading que eu comentei, ela usou a marca dela e o relacionamento da indústria financeira para começar outros negócios, né? E comprar outras empresas. Então, se você olha hoje, 70% do lucro da empresa Nasdaq não vem de trading, vem de software que ela vende para bancos e outros players do serviço financeiro. Então, apesar do nome remeter muito à bolsa, na verdade, você está comprando uma holding que é dona de diversos softwares para o serviço financeiro. E o que é muito legal, né? Esses negócios de software, eles reúnem exatamente as características que a gente busca na Arbor, que são negócios previsíveis. Então, a Nasdaq, se você olha o comportamento de lucro ou receita da Nasdaq ao longo do tempo, é uma escadinha. Ele não balança, ele não é sensível ao ciclo econômico e cresce. Muito bom. Tem margem muito alta. A margem EBITDA da Nasdaq é uma das maiores do mundo, é 60%. Então, ela está entre as 30 margens EBITDA mais altas do mundo, o que é muito bom, né? Ela tem um retorno sobre o capital investido altíssimo, né? O que é muito bom, porque libera capital para ela pagar para você como dividendo. E o mercado olha ela como bolsa. Então, tem um certo preconceito. Então, o que a gente acha? E está dando certo o case, né? Desde que a gente comprou a ação, a gente já ganha mais de 30%, e isso em um ano, então não dá para reclamar. O que eu acho que vai acontecer, se eu tiver certo? O mercado vai deixar de olhar ela como bolsa e vai olhar como uma empresa de tecnologia que tem uma bolsa. E isso acontecendo, esse preconceito de ser uma bolsa diminui e o múltiplo aumenta. Então você ganha, além do crescimento de lucro, você ganha expansão de múltiplo. Então, se isso acontecer, a gente espera, em um cenário de 5 anos, que a gente tenha um retorno em dólar de 18% ao ano na Nasdaq. Que vai ser muito mais do que o S&P, e se você botar para real, é 22%, 23% ao ano, que é o dobro do CDI. Então, a gente gosta. E acha, por ela ser muito previsível, eu acho que o cenário tem pouca dispersão. O cenário meio que está dado. Uhum. Sensacional. Leonardo, acho que as perguntas que eu tinha bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira abordar, entrar mais em detalhes? Não, acho que a gente cobriu os principais pontos. Acho que foi bom o papo. Acho que foi ótimo. Maravilha, Leonardo. Queria agradecer pela participação. Acho que quem assistiu também gostou bastante do papo. E fica aqui as portas abertas para uma próxima volta. Aí. Maravilha. Obrigado aí pelo espaço. Espero que quem esteja escutando ou assistindo tenha gostado. E quem não investe nos nossos fundos, eu convido para
para investirem, que as portas estão abertas. Né? Maravilha. Bom, Vozes do Mercado fica por aqui. Agradeço a você que assistiu o programa todo. Até mais.